ainda de Encruzilhada do Sul, a gente tem um jovem advogado, que é o Dr. Domingos Soares, que tem uma memória griot. Então é um jovem advogado que traz então a ancestralidade dos griots daquela região também de Encruzilhada do Sul e de outros lugares, né, que ele domina então a narrativas de vários heróis, né, que transitaram em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul. Né? Olá, meu nome é Domingos Oscar Soares Luz. Sou advogado, sou pesquisador e faço parte do projeto da ONG Movimentação. Vou falar no projeto sobre o município de Encruzilhada do Sul, ao qual eu sou natural. Encruzilhada do Sul é um município localizado no Vale do Rio Pardo. Ao longo de sua história, já foi conhecido como Santa Bárbara de Encruzilhada, Encruzilhada e, por fim, Encruzilhada do Sul. É o 20º município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, tendo sido criado em 19 de julho de 1948. Né? Ainda no século XIII, durante a época do domínio português, porém marcado pelos confrontos entre os rivais espanhóis, foram demandados a Encruzilhada do Sul os primeiros desbravadores, né? Esses oriundos, né, do exército português, atuado em Rio Pardo, no qual era conhecido como o 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, né? E também sob a denominação de Regimento dos Dragões de Rio Pardo. Tais soldados, quando instalados em Encruzilhada, escolheram Santa Protetora a imagem de Santa Bárbara, dando origem ao primeiro nome do local, Santa Bárbara de Encruzilhada. Com a doação de uma parte das terras do governo onde fica a cidade de Encruzilhada do Sul, por Domingos Bittencourt, para que fosse construída uma freguesia, começou a chegada dos primeiros povoadores de Rio Pardo, São Paulo, Açores e Laguna. Esses primeiros instalaram-se onde hoje existe a atual Praça Barão do Quaraí, no qual abriram um caminho até a Capela de Santa Bárbara. Em 1799, o povoado é elevado à condição de capela curada e em 1837 passou à condição de freguesia. A Lei 178, 19 de julho de 1849, assinada pelo Tenente General Francisco José de Souza Soares de Andréa, deu autonomia política ao município de Encruzilhada do Sul. Falando dos filhos ilustres de Encruzilhada do Sul, começo falando por Antero Ferreira Dávila. Antero Ferreira Dávila nasceu em Encruzilhada do Sul em outubro de 1845. Depois veio embora para Porto Alegre, colaborou com o jornal A Reforma. Mais tarde ele voltou novamente para Encruzilhada, onde trabalhou como advogado, depois como primeiro juiz do município, promotor público interino, né, inspetor escolar e vereador. Antero, por seus serviços prestados durante a Guerra do Paraguai, foi agradado como Cavaleiro do Império da Ordem do Dragão, né, de Cristo. Em 1879, ele foi eleito deputado à Assembleia da Província, transferindo-se de novo para Porto Alegre, onde continuou como advogado. Lá também virou procurador, virou fiscal da Fazenda e diretor-geral do Instituto da Instrução Pública, né? Em 1861 ele foi eleito deputado geral, mas não pôde assumir porque seu diploma tinha sido anulado, problemas da época que corroboram com isso. A Câmara de Porto Alegre conferiu o título de benemérito por haver alforriado grande número de escravos às suas custas. Após a proclamação da República, ele foi eleito intendente do 3º Distrito do Rio de Janeiro. Esse é Antero Ferreira Dávila. Espero que estejamos, que estou sendo claro, conversando pauseadamente para que vocês entendam as colocações sobre as figuras beneméritas e importantes de Encruzilhada do Sul. E não podemos falar de Encruzilhada sem deixar falar de Feliciano José Rodrigues de Araújo Prates, ou Feliciano Prates, né, o primeiro bispo do Rio Grande do Sul. Mesmo não nascendo em Encruzilhada,
Feliciano Prats, ele assumiu a capela de Santa Bárbara de Encruzilhada do Sul, onde viveu de 1841 a 1852, sendo nomeado primeiro bispo do Rio Grande do Sul. E lá de Encruzilhada, ele dirigiu a igreja em todo o Rio Grande do Sul, né? Saindo depois para fixar residência em Porto Alegre, onde veio a falecer aos 76 anos de idade. Outra figura ilustre que não podemos deixar de falar se chama João Cândido Felisberto, ou muito conhecido como Almirante Negro. Nascido em Encruzilhada do Sul, em 24 de junho de 1880, ele foi um militar, né? Ele foi mandado muito cedo para a Marinha Mercante, porque ele era mal educado e tal, lá na fazenda onde os pais deles trabalhava, né? E ele recebeu uma carta, então, do Alexandrino de Alencar encaminhando ele para a escola em 1895. Há uma grande discussão se João Cândido nasceu em Rio Pardo, nasceu em Encruzilhada. Como ele nasceu em 1880, num local chamado Coxilha Bonita, na localidade de Encruzilhada do Sul, ele já era encruzilhadense, porque Encruzilhada era emancipada de Rio Pardo desde 19 de julho de 1849, conforme eu falei na primeira parte do vídeo, no qual eu falava sobre o município de Encruzilhada. Só que certa vez, durante uma entrevista que ele deu para um jornal do Rio de Janeiro, ele falou que ele nasceu na vila de Encruzilhada, no município de Rio Pardo. Porque as pessoas ainda falavam isso à época, né? Mas como ele nasceu em 1880 e Encruzilhada era emancipada politicamente desde 1849, ele nasceu no município de Encruzilhada. Aliás, a Coxilha Bonita hoje nem faz mais parte do município de Encruzilhada. Depois, com a emancipação do município de Dom Feliciano, a Coxilha Bonita passou a compor o município de Dom Feliciano, né? João Cândido, ele lutou contra os castigos corporais, né, que os marinheiros negros levavam durante a Marinha do Brasil, né? Ele foi timoneiro, ele tinha um bom trânsito entre todos os grandes cargos dentro da Marinha. Ele viajou por vários países do mundo, inclusive quando ele foi a bordo do Minas Gerais, que era o encouraçado mais importante que a Marinha do Brasil tinha, que ele foi buscar o corpo de Joaquim Nabuco. Ele teve um contato com o pessoal da Rússia do encouraçado Sputnik. E quando ele veio para o Brasil, ele trouxe seus ideais. E aí que chegou aqui, houve o caso, né, do negro que levou 250 chibatadas. E aí eles resolveram fazer a revolta, apontando todos os canhões para a capital do Império, que à época era o Rio de Janeiro, né? E aí houve a questão que o governo brasileiro falou de cessar os castigos corporais. Mas assim que eles se renderam, foi revogado, ou seja, foi trocada essa questão da punibilidade, e eles foram expulsos da Marinha do Brasil. Perseguido politicamente, certa vez ele esteve no Rio Grande do Sul, no governo de Leonel de Moura Brizola, para receber uma pensão que ele receberia do governo do Rio Grande do Sul, e foi proibido da Marinha do Brasil de sair de dentro do hotel que ele se encontrava, onde é a Avenida Farrapos, aqui em Porto Alegre. Não conseguia emprego decente no Rio de Janeiro por essa perseguição, morreu pobre, literalmente pobre, se eu não me engano, na Baixada Fluminense, onde ele morava, né? Mas João Cândido, ele deixou um legado enorme, né? Por lutar por uma questão justa, por uma questão de identidade, porque na Marinha do Brasil, imagina, em 1910, né, a abolição da escravatura de 1888, os negros apanhavam de chibata e ainda tomavam lavagem, o resto de comidas dos outros marinheiros brancos, né? O João Cândido é filho de Encruzilhada, nasceu em Encruzilhada, e talvez seja o filho de Encruzilhada mais importante que tenhamos notícia. Dentro dos filhos ilustres de Encruzilhada, já falei de Antero, já falei de João Cândido, já falei do bispo Feliciano Prats. Não posso deixar de falar de José Francisco Lacerda, vulgo Chico Diabo. Chico Diabo nasceu em Encruzilhada do Sul em 1848. Mesmo Bagé querendo buscar essa naturalidade, assim como o Rio Pardo busca a de João Cândido, Chico Diabo nasceu em Encruzilhada do Sul. Ainda pequeno, né, ele foi trabalhar em São Lourenço do Sul com um italiano, né? Então, quando em 1863, ele tinha uns 15 anos de idade, ele se descuidou da vigilância e um cão entrou no recinto onde ele guardava a carne, assim, desse italiano em pedaços. E aí o italiano pegou e agrediu ele. E ele pegou a faca que ele cruzava a carne e matou
esse italiano. E veio a pé de São Lourenço até a Encruzilhada do Sul. Ele chegando à Encruzilhada para descanso, ele caminhou uma noite toda a pé, e os pais, com medo que ele sofresse alguma represália, providenciaram a mudança para ele, para que ele fosse morar com o tio dele, chamado Vicente Lacerda, em Bagé. Aí que está a confusão. Ele nasceu em 1848 em Encruzilhada e somente foi para Bagé em 1865, após matar o seu chefe, esse italiano, em São Lourenço do Sul. Mas o que eu quero dizer, Chico Diabo, ele entrou para o destacamento dos Voluntários da Pátria, né? E aí, comandado pelo coronel Joca Tavares. Ele acabou virando cabo, ele virou cabo militar brasileiro, ele lutou na Guerra do Paraguai e ele ficou muito famoso por matar Solano Lopes, considerado um tirano e tal. Ele feriu gravemente Solano Lopes, que no lombo do burro foi morrer no Paraguai, Francisco. Fui guri de andar em pelo, pés no chão cortando frio, uma pena no cabelo, um mergulho lá no rio. Mandalete de ir na venda, um trotão de pangaré, pega, pega, paga prenda, de comer fruta no pé. Por onde andaram os dias, quem sabe onde fui parar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar.